Se você é fã de Dragon Ball, com certeza conhece a comunidade de fanfics da franquia. Se você não sabe, muitos fãs de Dragon Ball, como eu, choraram com o final de Dragon Ball GT. De luto com o até então fim de Dragon Ball e sem muitas expectativas de um quarto título da franquia, alguns fãs decidiram eles mesmos criarem histórias inéditas e divulgarem na internet. Algumas continuando Dragon Ball GT, outras se passando durante as diversas sagas do anime em geral e algumas apresentando situações hipotéticas bem interessantes. Talvez a maior de todas as fanfics e fanarts seja o Dragon Ball AF. Esse título ficou famoso quando uma imagem feita por fãs de um suposto Goku Super Saiyajin 5 foi publicada em revistas especializadas e na internet, ao lado de uma logo escrita Dragon Ball AF. Essa imagem viralizou e, acompanhada de informações mal interpretadas, resultou em muitas pessoas pensando que Dragon Ball AF era real. Independente de sua falta de influência na franquia, essa imagem do Super Saiyajin 5 inspirou muitos fãs a criarem suas próprias fanarts, fanfics e até doujinshis, que é o nome dado aos mangás não oficiais feitos por fãs. Com isso, temos inúmeras histórias não oficiais de Dragon Ball circulando pela web, umas bem underground, outras bem conhecidas na comunidade dos fãs. Ao procurar pelo assunto, podemos encontrar imagens e histórias nunca vistas na franquia oficial, como um Gohan Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 5, Broly Super Saiyajin 5, Pan Super Saiyajin, possíveis transformações Super Saiyajin superiores ao 5, um Goku maligno, fusões inusitadas, vilões antigos em novas formas, novos vilões, entre infinitas outras coisas. Porém, simultaneamente a isso, a franquia oficial não ficou parada. Inúmeros games foram lançados e mais pra frente, mangás spin-offs, one-shots, crossovers com outras franquias, filmes e OVAs foram lançados. Após décadas, finalmente temos uma nova série animada inédita de Dragon Ball, o Dragon Ball Super. O anime está indo muito bem, agradando uma boa parte dos fãs antigos e apresentando Dragon Ball a uma nova geração. A questão é, seria possível que Akira Toriyama esteja inserindo elementos dos fanfics nas suas novas histórias? Muitos consideram Dragon Ball Super uma enorme fonte de fanservice, e isso não é pra menos, pois o novo anime está realizando muitas coisas que os fãs esperavam de Dragon Ball GT e não aconteceram. Acontece que, por justamente os fãs quererem que isso acontecesse, que muitas histórias feitas por fãs abordavam esses elementos. Será que nosso mestre Toriyama estaria se baseando pelo menos um pouco do que os fãs demonstraram querer ao longo dos anos para criar as novas sagas em Dragon Ball Super? Vamos fazer um pequeno levantamento dos possíveis elementos. 1. Novas transformações Super Saiyajin. Isso não é lá muito surpreendente, afinal, como disse antes, o rumor de Dragon Ball AF começou com uma imagem de Super Saiyajin 5. Acontece que Dragon Ball Super nos trouxe novas transformações que nos lembram um pouco imagens vistas antes na internet. Nas fanarts, já vimos um Super Saiyajin de cabelos prateados, azuis, vermelhos, roxos e até coloridos. Em Dragon Ball Super, temos até o momento 3 transformações de Super Saiyajin que apresentam cores de cabelos diferentes. O Deus Super Saiyajin de cabelos vermelhos, o Super Saiyajin Blue de cabelos azuis e o Super Saiyajin Rosé de cabelos rosas. Será que o conceito de Super Saiyajin de cabelos de cores diferentes foi tirado do que os fãs fizeram antes? 2. Retorno e reencontro de personagens. Muitos fãs clamavam pela volta de determinados personagens antes deixados de lado na franquia. O maior exemplo disso foi o Trunks do futuro, que foi destaque na saga do Cell e que após o fim da mesma, teve a sua história encerrada e não voltou a aparecer nas sagas futuras. Diversas histórias de fãs trouxeram o personagem de volta, e inclusive mostravam como seria o encontro entre o Trunks do futuro e o Trunks do presente, algo que muitos fãs queriam ver acontecer. Dragon Ball Super saciou essa vontade, pois o Trunks do futuro retornou em uma nova história, ganhou novamente destaque e teve muitas interações interessantes com sua versão criança e até com o Gohan adulto. O Android número 17 é outro exemplo. Depois de sua participação mediana em Dragon Ball GT, muito se foi imaginado de como seria um retorno mais adequado do personagem, e isso de fato aconteceu em Dragon Ball Super, com ele voltando, reencontrando personagens e conhecendo outros, lutando ao lado dos heróis dessa vez. Frieza seria outro exemplo. Um dos vilões mais populares da franquia, ele sempre voltava nas histórias dos fãs, e em Dragon Ball Super ele está de volta e ganhando um destaque maior do que o esperado, tendo até mesmo uma transformação nova. 3. Canonizaram o Broly, ou quase isso.
Isso é uma coisa que muitos não entendem direito. Apesar de Broly ser um personagem muito popular e oficial, ele não existe fora da cânone dos filmes, ou seja, para a série animada, Broly nunca apareceu, pois os eventos dos filmes não batem com os da série. Porém, muitos fãs que criam suas próprias histórias de Dragon Ball ignoram esse fato e incluem o Broly em suas histórias, tamanha é a popularidade do personagem. Isso meio que aconteceu também em Dragon Ball Super, mas não necessariamente com o Broly. Fomos introduzidos a uma nova personagem chamada Kali, que nada mais é do que uma versão feminina do Broly, com trejeitos, habilidades, falas e até ângulos de câmera iguais ao do personagem. Isso não necessariamente torna Broly um personagem canônico, mas mostra que ele é sim uma figura importante para a franquia. 4. Um Goku maligno. Uma das mais famosas fanfics de Dragon Ball é uma onde Goku, após os eventos de Dragon Ball GT, fica tão poderoso que poderia destruir o universo com o seu poder. Para impedir isso, ele aprende a dividir o seu corpo e com ele o seu poder. Porém, de uma forma bem semelhante ao Piccolo e ao Kami-sama no Dragon Ball clássico, ao se dividir, um dos dois Gokus se torna maligno, e o herói teve de enfrentá-lo ao lado dos demais. Independente da história, o fato é que os fãs já idealizaram uma saga onde o vilão seria uma versão maligna do Goku. E o que aconteceu em Dragon Ball Super? A saga Goku Black. Sim, fomos introduzidos a um Goku maligno também em Dragon Ball Super. O background e o desenvolvimento são completamente diferentes, mas o conceito de um personagem maligno com a aparência de Goku permaneceu. Será que o Toriyama não pegou emprestado a ideia dos fãs para isso não? E para finalizar, 5. Dragon Ball agora possui multiverso. Isso mesmo, Dragon Ball Super apresentou o multiverso à franquia Dragon Ball, mas não da mesma forma que franquias como a Marvel e a DC nos apresentam. Aqui, universos diferentes não são a mesma coisa que realidades diferentes. Inclusive, realidades diferentes também existem em Dragon Ball e são abordadas no Super também. Mas multiverso em Dragon Ball seria um conjunto de universos distintos, mas que não necessariamente apresentam contrapartes do mesmo personagem. São 12 universos com mundos, raças e costumes completamente diferentes. Apenas 2 universos possuem características iguais, que seriam os universos 6 e 7, esse último sendo o universo principal da franquia. E o motivo disso é que eles são considerados universos gêmeos, como se tivessem nascido juntos. Mesmo assim, essas semelhanças são basicamente nas existências de planetas e raças, mas não necessariamente de pessoas, ou seja, nós não temos um outro Goku ou um outro Vegeta no universo 6. É um conceito de multiverso diferente do que estamos acostumados, mas o fato é que Dragon Ball agora possui multiverso. Além disso, a atual saga de Dragon Ball Super, pelo menos é atual no momento em que eu tô gravando esse vídeo, aborda um torneio de artes marciais envolvendo a maioria desses universos, ou seja, personagens de universos diferentes estão se enfrentando em um torneio, nossos heróis inclusos. Existe uma série de mangás feita por fãs que aborda exatamente isso e é chamada de Dragon Ball Multiverse. Porém, em Dragon Ball Multiverse, o multiverso é apresentado como realidades alternativas, ou seja, indo para o conceito mais parecido com os dos quadrinhos ocidentais. Com isso, vemos diversas versões diferentes de praticamente todos os personagens, como por exemplo, um Goku que não perdeu a sua natureza Saiyajin, um Vegito que nunca desfez sua fusão, um Freeza que venceu os nossos heróis, um Majin Buu que absorveu todos na Terra, e até um Super Namekuseidin, resultado de uma fusão de todos os Namekuseidins realizada para matar Freeza. Isso e vários outros personagens, outras versões de personagens, deixam essa história feita por fãs muito interessante. E, mesmo que de forma diferente, Dragon Ball Super não apenas introduziu o multiverso à franquia, como nos apresentou uma saga que aborda um torneio entre os universos. Seria coincidência? Ou Toriyama está de olho no Dragon Ball Multiverse? Esses são apenas alguns exemplos de que os produtores envolvidos em Dragon Ball Super podem estar sim vendo o que os fãs criam para a franquia e inserindo essas ideias na sua atual série. Se mesmo depois desses exemplos você não foi convencido, aqui vai algo concreto. O atual mangaka que desenha o mangá de Dragon Ball Super é Toyotaro, conhecido anteriormente pelo apelido Toybo. Toyotaro chamou a atenção e foi contratado pela Toei para trabalhar em Dragon Ball justamente pelo seu trabalho na produção de seu próprio doujinshi de Dragon Ball AF, que é inclusive considerado por muitos fãs a versão definitiva de Dragon Ball AF. O mangá não oficial foi tão bem feito que a Toei e o próprio Akira Toriyama pegaram Toyotaro para eles para trabalhar em obras oficiais da franquia, como Dragon Ball Heroes e agora Dragon Ball Super. O que isso quer dizer?
que sim, eles estão de olho no que os fãs fazem. Isso significa que o conteúdo dos fãs pode ser considerado canônico? Não, mas o que os fãs fazem podem muito bem servir de fonte de inspiração para muitas histórias atuais e futuras que os produtores podem criar para Dragon Ball. E é isso aí, galera, esse foi o mais novo vídeo de teoria do canal, um vídeo sobre Dragon Ball. O que você achou dessa teoria? Faz sentido? Não se esqueça de clicar aí no gostei, comentar aí pra saber, vamos discutir amigavelmente. Você acha que eu tenho razão e que eles estão realmente se baseando no conteúdo dos fãs para trazer alguns elementos da história de Dragon Ball Super? Não? Então argumente aí pra gente conversar. Você concorda comigo e ainda acha que faltou alguns argumentos? Comenta aí o que ficou faltando, que a gente continua essa conversa nos comentários, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, assinar o sininho pra não perder nenhuma notificação e nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí, galera, até a próxima e fui!